Olá, pessoal! Então vamos retomar aqui o segundo bloco do estudo dos direitos constitucionais dos trabalhadores. Nós estamos analisando um a um cada um dos incisos do artigo 7º da Constituição Federal. A ideia aqui é que a gente não se aprofunde em cada um deles, né, já que cada um deles pode render uma aula inteira, né? Por exemplo, nós vamos estudar aqui agora um inciso sobre duração do trabalho. Né? Nós vamos dar aqui uma visão geral para que você vá assimilando e vá percebendo as regras trabalhistas que constam do texto constitucional. Tá legal? Então vamos lá, pessoal. Retomando aqui o nosso estudo, nós vamos agora para o inciso 13 do artigo 7º da Constituição Federal. É um inciso importantíssimo em prova, bote um asterisco nele. O examinador, de um modo geral, adora cobrar este tema aqui em prova. Então, estabeleceu o Constituinte dois limites, que nós veremos aqui na tela, dois limites para a jornada normal de trabalho, a jornada padrão de trabalho. Diz lá o Constituinte que a duração do trabalho normal não deve ser superior a 8 horas diárias, é o famoso limite de 8 horas diárias de trabalho, e além disso, há um limite semanal, o módulo semanal de trabalho, ao menos o módulo normal da semana de trabalho, não deve extrapolar 44 horas semanais. Tá legal? Então, estes dois limites são importantíssimos que você já perceba eles. 8 horas por dia, legal? E 44 horas por semana. Essa é a jornada constitucional, é a jornada normal de trabalho. Mas vejam só, se nós continuarmos a leitura aqui do inciso 13, nós veremos que o Constituinte não parou por aí. Para além dos limites estabelecidos de 8 horas diárias e 44 horas semanais, ele acabou já dizendo que é facultada, é permitida a compensação de horários. A compensação de horários, e vejam só, ele não disse a ampliação da jornada, ele disse a redução da jornada. Tá legal? Então vejam só, os limites são de 8 horas diárias e 44 horas semanais, mas vejam, sendo permitida, sendo facultada, vamos colocar aqui um outro asterisco, sendo facultada tanto a compensação de horários como a redução da jornada. Adaldi, até entendi, 8 horas diárias, 44 semanais, facultada a compensação e a redução. Mas e aí, o que é essa história de compensação de jornada? A redução eu já sei. Tem lá um trabalhador que ele poderia trabalhar até 8 horas diárias e 44 horas semanais, eu estabeleço um limite inferior para a jornada ordinária, a jornada normal de trabalho. Então eu estabeleço lá 7 horas diárias, 8 horas diárias e 40 semanais. Tá legal? Facultada, isso seria a redução, mas nós vamos ver também que é possível a compensação. Então, olhem só, pessoal. Até antes de nós tratarmos da compensação, vejam só um exemplo de jornada de trabalho, de jornada normal de trabalho. Imagine que nós tenhamos lá um mini calendário aqui com os dias da semana. Legal? Então, nós temos lá domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado. Legal. Então, vejam só um exemplo aqui de jornada de trabalho que atende a esses limites de 8 horas diárias e 44 horas semanais. É, por exemplo, aquele trabalhador que labora ali, 8 horas de segunda a sexta. Legal? Então, ele está atendendo esse limite diário de 8 horas. Mas vejam, se eu somar aqui, 8 com 8 com 8 com 8 com 8, eu vou ver que esta jornada aqui, até este momento aqui, ela perfaz apenas
40 horas semanais. Então, o que acontece? Muitos trabalhadores acabam laborando também aos sábados, né, trabalhando ali 4 horinhas no sábado, de modo a perfazer as 44 horas semanais. Legal? Então este que nós desenhamos agora aqui na tela, seria um exemplo bastante comum de jornada normal de trabalho. 8 horas de segunda a sexta e mais 4 horinhas lá no sábado. Bacana? Então, exemplo aqui dessa jornada normal, jornada padrão de trabalho. Beleza? Bom, nós já vimos aí, já comentamos rapidamente como ocorre a redução da jornada de trabalho, mas é importante nós comentarmos também a compensação da jornada de trabalho. E vejam, a compensação, amigos, de modo bastante direto, de modo bastante simplificado, é aquela situação em que o trabalhador trabalha a mais alguns dias e ele trabalha menos outros dias. Ele trabalha mais alguns dias e ele ganha folgas em outros dias. Querem ver um exemplo? Olhem só. Imagine só este caso que nós estávamos exemplificando aqui, né? Imagine o seguinte: ao invés de trabalhar 4 horinhas no sábado, esse trabalhador aqui na tela, né? Que de novo, nós vamos pegar aqui a Mariana como exemplo aqui dos nossos casos. Imagine só que a Mariana combina aqui com Estratégia Concursos, combina aqui com o chefe dela, que ela não vai trabalhar aos sábados, tá legal? Ela vem aqui no Estratégia só de segunda a sexta, e para compensar a folga dela no sábado, ela vai fazer o seguinte, vai trabalhar 48 minutinhos a mais de segunda a sexta. Tá legal? Se eu for somar aqui estas 5 jornadas de trabalho, isso aqui vai fazer, né, vai totalizar aquele limite semanal tolerado, que é de 44 horas. Tá legal? Então, aqui seria um exemplo desta compensação de jornada que é autorizada constitucionalmente. O trabalhador, para folgar, para trabalhar a menos alguns dias, ele trabalha a mais durante outros dias. Legal? Daldi, mas ele extrapolou a jornada diária, aquele limite de 8 horas diários. De fato, houve sim, né, extrapolação daquele limite ordinário de 8 horas diárias. Mas vejam, ele extrapolou, né, ele prestou horas extras, ele trabalhou em sobrejornada de segunda a sexta, mas ele deixou de trabalhar no sábado, então houve uma compensação de jornadas. Tá legal? Aqui nós poderíamos citar uma série de exemplos de compensação de jornada, né? Este aqui é um exemplo bastante comum, que ocorre bastante na prática. Então, para continuar trabalhando as 44 horas semanais, muitos trabalhadores trabalham um pouquinho a mais de segunda a sexta e não trabalham no sábado. Então, houve aqui uma compensação de jornada. Querem outro exemplo de compensação? Imagine só o seguinte, ainda falando aqui sobre o Estratégia Concursos. Imagine que a Mariana trabalha aqui no Estratégia Concursos e a Mariana, né, tem ali um pacto de banco de horas com Estratégia Concursos. Legal? Na verdade, a Mariana e todos que trabalham aqui no Estratégia Concursos de Brasília, por exemplo. E o que acontece? Imagine só, lá no primeiro semestre do ano, começou a sair muito concurso, muito edital na praça. Então, houve a necessidade do Estratégia Concursos, né, gravar uma série de vídeos, produzir muito conteúdo para os alunos. E o que aconteceu? O Estratégia chegou para todos que trabalham aqui nos estúdios e falou, olha pessoal, eu sei que vocês trabalham normalmente aquelas 8 horas diárias, mas nesse primeiro semestre, né, pelo menos aqui nesses primeiros meses do ano, nós vamos fazer o seguinte, eu preciso que cada um de vocês passe a trabalhar 10 horas por dia. Tá legal? Então o que vai acontecer? Imagine só aqui o cartão de ponto, a jornada de trabalho aqui da Mariana. O que vai acontecer? Um outro exemplo aqui de compensação de jornada. Na verdade, tem que pagar é tudo.
Olhem só, Mariana estava acostumada ali com as suas 8 horas diárias, mas em virtude do banco de horas que ela celebrou com o empregador, houve aqui uma determinação para que ela passasse a trabalhar ali 10 horas diárias. Legal? Inclusive, mais 4 horinhas aqui no sábado. Bacana? Então vejam só, a Mariana, que estava acostumada a uma jornada de 44 horas semanais, ela passou agora a uma jornada de 54 horas semanais. Então toda semana ela vai fazer ali 54 horas. Mas amigos, vou fazer o seguinte, olhem só, vamos pegar um pouco mais de espaço aqui. E imagine só que esse quadradinho aqui é o ano. Legal? Então nós temos lá janeiro, fevereiro, março, abril, maio e junho. Janeiro, fevereiro. E junho. Legal? E aqui embaixo, julho, agosto. Aqui é ladeira abaixo no ano, não é mesmo? Outubro, novembro e dezembro. E o que aconteceu, pessoal? Naquele ano, o Estratégia Concursos chegou para os seus empregados, né? Aqueles que trabalham, seus funcionários aqui dos estúdios, e falou o seguinte, pessoal, eu pedi para vocês trabalharem a mais, né? Trabalharem ali as 54 horas semanais. E é o seguinte, pessoal, preciso que vocês trabalhem nesse ritmo nesses 4 primeiros meses do ano. Legal? Então, de janeiro a abril, eu preciso que vocês trabalhem aqui nesse ritmo mais acelerado. Né? E o que vai acontecer? Existe lá um acordo de compensação de jornada na modalidade banco de horas. Então, o que vai acontecer? Toda semana, a Mariana, que era paga para trabalhar 44 horas semanais, ela está trabalhando 54 horas semanais. Então, a cada semana de trabalho, o que acontece? A Mariana vai lá e pontua e soma 10 horas no banco dela. Então, toda semana ela vai lá e acaba somando 10 horas a mais. E ela vai fazendo isso, amigos, de janeiro a abril deste ano. Imagine só que ela somou lá 160 horas trabalhadas, 200 horas trabalhadas ali nesse primeiro quadrimestre do ano. Legal? Então ela chega lá no finalzinho de abril com um banco de horas dela cheio. Ela trabalhou, ela prestou horas extras para o Estratégia Concursos. E nós vamos comentar mais à frente, estas horas extras não foram pagas como hora extra. Legal? Elas foram, né, esse labor extraordinário, essas horas extras, se deram no âmbito, no bojo de um acordo de compensação de jornada. Então, durante os 4 primeiros meses daquele ano, a Mariana trabalhou a mais, 2 horas a mais por dia, 10 horas a mais por semana. Ela não recebeu esta sobrejornada como hora extra, e estas horas, na verdade, foram registradas, foram parar lá no banco de horas. O que vai acontecer? De maio em diante, o Estratégia Concurso chega para a Mariana e fala, olha, faz o seguinte, essa sexta-feira agora, você não precisa vir. Legal? Chega para a Mariana e fala, olha, segunda-feira, né, faz o seguinte, vem só depois do almoço. E ele vai dando algumas folgas, o empregador vai concedendo folgas compensatórias aos empregados, de modo a reduzir, né, paulatinamente, gradativamente, este banco de horas aqui dela, que tinha lá 160 horas, ele vai sendo reduzido. Tá legal? Então ela ganha aqui algumas folgas em maio, né, ela ganha outras folgas ali em junho, tá legal? De modo a ir reduzindo até que seja zerado este banco de horas. Legal? Então, nós vimos aí tanto aquela compensação de jornada, né, em que o trabalhador deixa de trabalhar as 4 horas no sábado e trabalha 48 minutos a mais de segunda a sexta, e também o banco de horas. Todos estes dois são exemplos justamente da compensação de jornada. Tá legal? Então, nós vimos aí estas possibilidades, né, de redução e de compensação de horários. Legal? E vejam só, o Constituinte não parou por aí, né? Ele acabou já mencionando
as formas por meio das quais podem ser estabelecidas essas reduções e compensações de horário. Então diz lá, mediante acordo ou convenção coletiva de trabalho é que eu vou poder alterar, né? Vou poder pactuar aqui essas compensações e reduções. Legal? Se nós formos, né, se nós sairmos aqui do texto constitucional e se nós formos estudar já a consolidação das leis do trabalho, a CLT, ou seja, saindo do texto da Constituição e partindo para a legislação infraconstitucional, nós vamos ver o seguinte: o acordo de compensação em que todas estas folgas, né, estas horas extras e folgas ficam circunscritas, ocorrem dentro do módulo mensal, aquilo exige simples acordo entre as partes. Tá legal? Então, por exemplo, naquele caso do trabalhador, né, que vai lá trabalhar 48 minutos a mais de segunda a sexta para folgar no sábado, inclusive aquela é uma compensação que fica restrita a uma semana, né? Mas eu poderia ter o trabalhador que trabalha mais ali as 2 primeiras semanas do mês e trabalha menos, né, uma carga horária inferior, nas 2 últimas semanas do mês, de modo a compensar. Então, quando esta compensação fica restrita ao período de um mês, é mais fácil estabelecer, é mais fácil convencionar aquela compensação de jornada. Tá legal? Agora, vejam só, quando eu falo em banco de horas, quando eu falo nessas compensações que extrapolam o período de um mês, né, que podem ter ali, que podem ocorrer dentro de um período de 6 meses, dentro do período de 1 ano, aí, amigos, não vai bastar qualquer acordo entre empregado e empregador. Legal? Como essas compensações vão envolver ali um período maior, o legislador entendeu por bem exigir ali formalidades, né, o estabelecimento ali seguindo um rigor formal maior. Legal? Então, olhem só, aqui apenas a título de curiosidade, quando nós estivermos diante do banco de horas, isso que nós comentamos por último aqui, né, a Mariana trabalhou mais lá, os 4 primeiros meses do ano, por exemplo, o que vai acontecer? Quando for o banco de horas, será necessário pactuá-lo por meio de negociação coletiva. E quando eu falo negociação coletiva, para que fique bem claro, eu estou falando de acordos coletivos do trabalho e convenção coletiva do trabalho. Ou ainda, se for ali, por exemplo, o banco de horas semestral, eu vou exigir um acordo diretamente entre as partes, ou seja, entre a Mariana, o empregado, e o Estratégia Concursos. Mas o detalhe, amigos, é que neste caso o acordo deverá ser por escrito. Legal? Compensação mensal, basta ali, ó, um bate-papo, uma conversa, tá legal? Inclusive, a literalidade do texto seletista admite o acordo tácito quando a compensação ficar restrita ao período de um mês. Agora, amigos, se eu estiver diante do banco de horas, a depender ali do período em que eu vou admitir o banco de horas, se é o período de 6 meses, se é o período de 1 ano, eu vou exigir ou um acordo por escrito entre empregado e empregador, ou eu vou chegar a exigir uma negociação coletiva, um acordo no qual se faça presente quem? O Sindicato dos Empregados. Legal? E ali seja entabulado na forma de um acordo ou de uma convenção coletiva do trabalho. Tá legal? Então, aqui, em linhas gerais, né, este inciso 13 do artigo 7º da Constituição Federal, limite de 8 horas diárias, 44 horas semanais, facultada a compensação e a redução mediante acordo ou convenção coletiva, nós já vimos aí as possibilidades, né, de redução e de compensação, tanto do módulo semanal, módulo mensal, como de banco de horas. Legal? Bom, avançando um pouco mais, amigos, é importante nós trazermos e comentarmos aqui com vocês sobre o chamado turno ininterrupto de revezamento. Turno ininterrupto de revezamento, com um azulzinho aqui na tela. Os turnos ininterruptos de revezamento, amigos, previstos aqui no inciso 14
do texto constitucional, eles são inclusive mais conhecidos pela sigla TIR, turnos ininterruptos de revezamento, eles se fazem presentes em algumas situações peculiares de trabalho. O que acontece? Há uma diversidade muito grande de atividades econômicas, uma variedade muito grande de ritmos e de maneiras das empresas funcionarem. Existem algumas empresas, né, que elas têm um ritmo mais acelerado de produção. Muitas vezes é necessário colocar pessoas para trabalhar em horários bastante variados. Tá legal? E é isso que acontece aqui nos turnos ininterruptos de revezamento. O que vai acontecer no TIR? Nós já vamos detalhar aqui, desenhar para vocês na tela, mas já fica aí a primeira mensagem a respeito dos turnos ininterruptos de revezamento. O que acontece? É o trabalhador que um dia ele vai trabalhar à noite, no dia seguinte ele trabalha em período diurno. Legal? Então, o que caracteriza a essência dos turnos ininterruptos de revezamento é justamente uma alternância de turnos de trabalho por parte do trabalhador. Ora ele trabalha em período diurno, ora ele trabalha em período noturno. Legal? E justamente essa alternância, essa variação de turnos de trabalho, isso acaba mexendo no relógio biológico do trabalhador. Isso acaba muitas vezes privando ele ali de determinados convívios sociais, convívio com a sua família, tá legal? E justamente em virtude desta exigência, desta alteração do relógio biológico do trabalhador, o Constituinte entendeu por bem estabelecer um limite reduzido para os trabalhadores em turnos ininterruptos de revezamento. Tá legal? Então, para os trabalhadores em TIR, o limite de jornada, ele não será de 8 horas diárias e 44 horas semanais. A regra geral é que eles estejam submetidos a um limite de até 6 horas de trabalho. Legal? Então, olhem só. Vamos aqui desenhar rapidamente, aqui de novo, um módulo de uma semana. Então, nós temos lá, por exemplo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta. Para nós simplificarmos aqui. Imagine o seguinte, determinada empresa, ela tem lá 4 turnos de trabalho. Legal? Ela tem lá o turno 1, tem o turno 2, o turno 3 e o turno 4. Cada turno tem lá um período de 6 horas. Aí vou simplificar aqui. É o seguinte, o primeiro turno inicia lá à meia-noite, né? Encerra às 6 horas da manhã. Tá legal? O turno 2, né? Quem chega para trabalhar ali no turno 2, ele começa ali às 6 horas e 1, vamos colocar. Para simplificar, vamos colocar aqui iniciando às 6 horas, encerrando ali ao meio-dia. O turno 3, do meio-dia às 18 horas, e o turno 4 ali das 18, seria até as 23h59, né? Vamos colocar ali até a meia-noite. Legal? E o que acontece? São esses 4 turnos de trabalho, e o que vai caracterizar o turno ininterrupto de revezamento é o seguinte, a Mariana, ela trabalha nessa empresa aqui que estabeleceu esse regime de turnos ininterruptos. Na segunda-feira, amigos, ela vai trabalhar aqui, ó, da meia-noite às 6. Legal? Ou seja, período, né, em grande parte ali, período noturno. Já na terça-feira, amigos, ela vai trabalhar das 6 da manhã até o meio-dia. Legal? Chega lá na quarta-feira, pessoal, ela vai trabalhar, ó, das 12 às 18. Lá na quinta-feira, por exemplo, ela volta, por exemplo, lá para o período da meia... Vamos colocar aqui... Ela volta lá para o período das 6 da manhã ao meio-dia. Né? Então, o que caracteriza os turnos ininterruptos de revezamento é justamente esta alternância. Ora eu trabalho em período diurno, ora eu trabalho em período noturno. E essa alternância, ela tem sido considerada prejudicial ao trabalhador, e por esse motivo, a jornada estabelecida constitucionalmente é de 6 horas diárias. Tá legal? Isso que nos diz aqui o inciso 14.
ao mencionar a jornada de 6 horas para o trabalho realizado em turnos ininterruptos de revezamento. Legal? Esse grifo aqui em azul, ele gostou da gente, não quer sair de forma alguma, mas grave aí, falou em turnos ininterruptos de revezamento, nós temos que nos lembrar da jornada de 6 horas, não? Mas esta é a regra geral, porque o texto constitucional aqui na parte final do inciso 14, menciona lá que é possível excepcionar essa regra geral por meio de negociação direta entre trabalhador e empregador, não por meio de negociação coletiva. Tá legal? Então o que vai acontecer? Nessas empresas, com esse ritmo mais intenso de produção, com essa necessidade de que as pessoas trabalhem em horários bastante variados, né, é possível que, por meio de acordo coletivo de trabalho ou convenção coletiva de trabalho, seja previsto um limite diferenciado. Tá legal? Eu posso prever aqui, por exemplo, um limite de 7 horas. Eu posso prever aqui um limite para a minha empresa ou para a minha categoria de trabalho, um limite de 8 horas. Tá legal? Então, vamos sintetizar, sistematizar tudo isso que nós acabamos de tratar da seguinte maneira, pessoal. Vejam só, falou lá em turnos ininterruptos de revezamento, nós temos que nos lembrar desta alternância de horários que, de algum modo, um dia o empregado trabalha de manhã, no outro ele trabalha em período noturno e a regra geral é que nós tenhamos uma jornada de 6 horas, legal? De no máximo às 6 horas, mas é possível eu estabelecer outras jornadas, é possível eu estender aqui, por exemplo, para até 8 horas. O detalhe é que esta extensão, esta alteração dessa jornada da regra geral prevista constitucionalmente, ela vai me exigir uma negociação coletiva. Legal? Então, em tese, trabalhador em ti, ele trabalha ali 6 horas, sendo possível a alteração desse limite por meio de negociação coletiva. Bacana? Agora vamos ao inciso 15. O inciso 15 aqui do texto constitucional. Sim, já comentamos tudo isso. Bom, e o inciso 15 do texto constitucional diz lá que é direito dos trabalhadores urbanos e rurais o repouso semanal remunerado, né, conhecido lá pela sigla RSR, ou ainda pela sigla DSR, de descanso semanal remunerado. Legal? Então, a cada semana de trabalho, o empregado, né, terá direito a um dia para repousar. E vejam só, existe um detalhe aqui que esse repouso ele deve ser remunerado. Legal? Preferencialmente ou preferentemente, como dizia também a Lei 605, esse repouso deve recair aos domingos. Legal? Então, para este caso, né, o empregado trabalha ali de segunda a sexta, de segunda a sábado, chega lá no domingão, ele vai descansar. E esse descanso dele é remunerado. Tá legal? Agora, algumas observações importantes sobre o inciso 15. Em primeiro lugar, amigos, o Constituinte mencionou preferencialmente. Ele não disse obrigatoriamente aos domingos. Tá legal? Então tem gente que vai repousar na segunda, na terça, na quarta, na quinta, já que é apenas preferencialmente aos domingos. Tá legal? E esse descanso, né, segundo prevê, nós temos aqui a Lei 605 de 49, essa é a lei que dispõe justamente sobre o repouso semanal remunerado. E ela diz lá que esse repouso semanal deve ser de 24 horas consecutivas. Tá legal? E em relação à lei, é importante nós comentarmos o seguinte. Esse descanso, né, que preferencialmente ocorre aos domingos, ele é remunerado. Mas vejam, há algumas situações em que aquele repouso deixará de ser remunerado. Então existem condições que o empregado deve atender para que, de fato, o repouso dele, preferencialmente aos domingos, seja de fato remunerado.
Legal? Para que o repouso dele seja remunerado, é necessário que ele tenha trabalhado a semana toda, ou seja, que ele não tenha faltado de modo injustificado. Legal? É necessário que ele tenha observado também os horários de entrada e de saída do trabalho. Imagine o seguinte, a Mariana, essa semana está trabalhando aqui no Estratégia Concursos. E a Mariana, para quem não sabe, ela é corintiana roxa. Além de muita gente boa, corintiana roxa. O que vai acontecer? Chega lá uma bela quarta-feira, o Corinthians vai jogar, né? E a Mariana fica assistindo ali aos jogos e tal. Na quinta-feira ela liga aqui pro pessoal do Estratégia, pro chefe dela e fala, olha, gente, ontem assisti o jogo do Corinthians até tarde, comemorei bastante e é o seguinte, hoje eu não estou afim de trabalhar. Eu não vou trabalhar na quinta-feira. Simplesmente ela vai faltar na quinta-feira e é uma falta não justificada, né? Embora muito louvável assistir ali o jogo do Timão, é uma falta não justificada. O que vai acontecer? Como ela deixou de trabalhar um dia daquela semana, na quinta-feira, o repouso dela, preferencialmente aos domingos, ele deixará de ser remunerado. Tá legal? Então ela vai continuar descansando aos domingos, ela não precisa vir trabalhar, mas o que vai acontecer é que ela vai sofrer um desconto ali na sua remuneração proporcional ao repouso semanal. Ela descansa, mas o repouso será não remunerado naquela situação. Bacana? Vamos avançar aqui um pouco mais. Nós temos lá no inciso 16 também uma regra importantíssima que prevê a hora extra. Diz lá o Constituinte que é direito dos trabalhadores urbanos e rurais a remuneração do serviço extraordinário. Falou em serviço extraordinário, amigos? Nós estamos falando aqui de hora extra. O empregado que deveria trabalhar 8 horas está trabalhando 9, 10, 11, 12 horas. Tá legal? Então, a remuneração do serviço extraordinário deve ser superior à do serviço normal em, no mínimo, 50%. Legal? Então, nós estamos falando aqui em serviço extraordinário, no mínimo, pelo menos 50% a mais do que o serviço ordinário, do que o serviço normal. Então, imaginem só o seguinte exemplo. Olhem só, o empregado recebe, vamos supor que ele recebe normalmente R$100, né, por hora de trabalho. Vamos colocar aqui R$100 a cada hora de trabalho. Né? Um empregado bem remunerado aqui. R$100 por hora de trabalho. O que vai acontecer? Se esse trabalhador acabar realizando ali horas extras, se ele de algum modo prestar serviço extraordinário ao seu empregador, ou seja, hora extra, hora suplementar, ele vai ter que receber o quê? Os R$100 que ele já recebia normalmente e mais um adicional. Um adicional de pelo menos, diz lá o Constituinte, no mínimo 50%. Então, ele vai receber ali um adicional de hora extra de pelo menos R$50. A hora extra desse trabalhador tem ali um custo base de R$150. Legal? Então isso aqui seria já a hora extra desse trabalhador. Bacana? Já que eu estou obedecendo esse percentual de, no mínimo, nada impede que eu estabeleça aqui uma hora extra mais caprichada, uma hora extra de 75%, de 100%, tá legal? Mas eu devo atender esse mínimo de 50% previsto na Constituição Federal. Legal? Só adiantando já alguns aspectos, detalhando um pouco mais, nós podemos perceber que a hora extra, esse aqui é o valor da hora extra desse trabalhador. Ela é composta de duas parcelas. Ela é composta pelo valor da hora normal com o adicional de hora extra. Legal? Então são essas duas parcelas, o valor da hora normal, com esse adicional de hora extra que deve ser de no mínimo 50%, já comentamos, isso tudo vai lá, é somado e me dá ali o valor da hora extra. Bacana?
O que é importante nós destacarmos aqui, né? A partir da Constituição Federal, houve a estipulação desse patamar mínimo do valor da hora extra, no mínimo 50%, mas ainda, né, mesmo após a reforma trabalhista, ainda existem alguns trechos, algumas passagens da CLT que mencionam outros percentuais. Por exemplo, o percentual de 20%. Tá legal? Então, é comum nós lermos lá a CLT e de repente aparece lá hora extra de 20%. Né? O que a gente deve fazer? Apenas ler este trecho conforme a Constituição Federal. Então, naquele ponto lá da CLT que está escrito lá adicional de hora extra de 20%, a gente vai ler como sendo de 50%. Sem mistério. Tá legal? E ainda, pessoal, tem uma pergunta importante que a gente tem que saber responder, que é a seguinte. Toda hora extra, toda vez que o empregado presta hora extra, ele vai receber esse adicional de 50%? Ou seja, sempre que ele trabalha em sobrejornada, ele fará jus ao pagamento dessa hora extra? E a resposta é não, nem sempre. Nós já até comentamos, né, há alguns slides, as situações em que há o estabelecimento de acordos de compensação de jornada. E a compensação de jornada é justamente isso. O trabalhador vai lá, trabalha um pouco a mais, labora algum período, algumas horas ali a mais e não recebe hora extra. Tá legal? Compensação de jornada é justamente isso. Então, assim, determinadas situações em que o trabalhador extrapola ali a sua jornada ordinária, ele perfaz, né, acaba prestando serviços em caráter extraordinário e não recebe a hora extra de no mínimo 50%, já que aquilo tudo ocorre dentro, né, no âmbito ali de um acordo de compensação de jornadas. Tá legal? Vamos ver se nós temos aqui algumas observações adicionais no slide. Já vimos aqui, é uma regra geral, né, essa disposição de que o serviço extraordinário deve ser pago com no mínimo 50% a mais, por isso que a gente coloca aqui em regra, né, para horas compensadas, não há o pagamento desse adicional de 50%, tá legal? Por quê? Por que tem esse em regra aqui? Porque há situações em que a compensação de jornada estabelecida, ela foi inválida, ela foi ilegal, ela deixou de observar uma série de requisitos, tá legal? E aí não vai ser esse raciocínio tão direto assim de estar no âmbito da compensação de jornada, não tem pagamento de hora extra, tá legal? E ainda, é possível, né, nada impede que o empregador estabeleça ali, combine com o empregado o pagamento de um percentual a mais, né, um percentual maior, como por exemplo 75%, né, 100% de hora extra, 125%, 150%, tá legal? Nada impede que um percentual maior a título de hora extra seja estabelecido entre as partes. Agora, já passando aqui para falar sobre coisa boa, sobre férias, né, previstas lá no inciso 17 do artigo 7º da Constituição Federal. Então diz lá o Constituinte que é direito dos trabalhadores urbanos e rurais o gozo de férias. E essas férias são anuais. Vejam, você sai de férias e as suas férias são remuneradas. Tá legal? Então se você está lá, né, vai para a praia, enfim, vai viajar para o exterior, vai curtir ali seu descanso anual e você está recebendo durante aquele período, por isso que as férias são remuneradas. Mas vejam, durante as férias, você não recebe a mesma remuneração que você receberia nos outros meses do ano. Você recebe uma remuneração maior. Uma remuneração com pelo menos, olhem só, um terço a mais do que o salário normal. Legal? Olhem só, imagine o seguinte exemplo. A Mariana, de novo, ela trabalha aqui no Estratégia e ela tem, imagine só, tem uma remuneração lá de R$3.000, para facilitar aqui as nossas contas. Legal? Então, normalmente, a Mariana está acostumada a receber ali essa remuneração de R$3.000. O que vai acontecer? Quando ela sai de férias, ela vai receber os R$3.000 normalmente, mas ela vai receber esta parcela aqui a mais. Além do salário normal, da remuneração normal dela, ela vai receber mais um terço dessa remuneração, ou seja, um terço de 3.000 dá
R$ 1.000. Legal? Então, este é o terço, chamado terço constitucional de férias. E isso a Mariana recebe, portanto, a remuneração de férias dela equivalerá a R$ 4.000. Legal? Aos seus R$ 4.000. R$ 3.000 que ela recebe normalmente, vejam conforme diz aqui o Constituinte, e mais R$ 1.000, que representa justamente esse 1/3 a mais previsto aqui no inciso 17 da Constituição Federal. Tá legal? Então, isso que é esse direito constitucional de férias, né? Férias é o descanso anual remunerado e remunerado com 1/3 a mais. Agora, amigos, é importante nós não confundirmos esta parcela que acabamos de comentar, que é o terço constitucional de férias, com o chamado abono de férias, abono pecuniário de férias. Então, esta observação aqui desse segundo tópico. Vejam só, o terço constitucional de férias é justamente isso que nós acabamos de comentar. Sempre que o empregado vai sair de férias, ele faz jus a uma remuneração com 1/3 a mais do que a remuneração normal, tá legal? Mas existe uma outra parcela, que é o chamado abono de férias, e muitas vezes isso causa alguma confusão aí na mente de quem está estudando o direito do trabalho. O abono de férias, amigos, é uma parcela que o empregador paga ao empregado nas situações em que o empregado decide converter uma parte das suas férias em dinheiro, em pecúnia. Popularmente nós conhecemos o abono de férias como a venda das férias. Então o empregado chega para o seu empregador e fala, olha, eu tenho 30 dias de férias agora, neste ano. Faz o seguinte, você não poderia comprar aqui 1/3 dessas minhas férias? Compra aqui 10 diazinhos, eu venho trabalhar e eu vou passar a ter apenas 20 dias de férias, tá legal? Então a compra de uma parte das férias do empregado, ela é paga por meio dessa importância aqui chamado de abono de férias, tá legal? Mas nós vamos oportunamente detalhar isso mais, a ideia aqui é apenas para que você já saiba diferenciar o terço constitucional de férias, que nós acabamos de comentar, com o abono de férias, que é a situação em que ocorre a venda, a conversão de uma parte das férias em pecúnia, em dinheiro. Legal? Outro inciso, e aqui já mudando um pouquinho de assunto, nós veremos que é direito dos trabalhadores ou das trabalhadoras urbanas e rurais o gozo de licença gestante. Licença a gestante sem prejuízo do emprego e sem prejuízo do salário. Tá legal? Então, olhem só. Aquela empregada, ela sai ali, para cuidar ali do bebê, enfim, ela tem direito ali à licença gestante e ela continua recebendo o seu salário. Por isso o Constituinte disse aqui que é sem prejuízo do salário, ou seja, a licença continua recebendo o seu salário. Nós vamos ver mais à frente como tudo isso é operacionalizado, como o INSS entra aqui também com o custeio aqui desse pagamento dos salários, tá legal? Por hora, percebam que a licença gestante ela é remunerada, sem prejuízo do salário. E o Constituinte já veio aqui dizendo qual é a duração dessa licença, que ela será de 120 dias. Legal? 120 dias é a duração constitucional da licença gestante. Aqui é uma regra, um inciso que costuma cair bastante em prova. Inclusive, esta duração também é repetida lá na CLT. Licença gestante, duração de 120 dias. Daldi, mas eu estava estudando aqui e eu já vi situações em que a licença gestante ela é maior. Ela chega até 180 dias, enfim, tem prazos diferenciados. Isso acontece sim, pessoal. Vejam só, em primeiro lugar,
É possível, né? Nada impede que um acordo coletivo, uma convenção coletiva do trabalho prevejam, por exemplo, um período maior para a licença gestante. Muitas vezes o empregador vai lá e custeia ali 30 dias, 60 dias a mais. Agora, em termos de legislação heterônoma, nós temos lá, por exemplo, na Lei da Empresa Cidadã, uma previsão, amigos, de prorrogação dessa licença gestante por mais 60 dias. Então, esta é uma das hipóteses de prorrogação da licença gestante, que, por exemplo, consta lá da Lei 11.770, que é a lei lá do programa Empresa Cidadã. Então, o que vai acontecer? Neste exemplo, nesse caso específico, a empresa ela concede uma prorrogação de 60 dias para as trabalhadoras gestantes, que deram à luz, e em troca ela passa a gozar, usufruir de alguns benefícios tributários. Então é uma hipótese de licença maternidade que vai extrapolar esse período previsto no texto constitucional. Existem outras, por exemplo, aquelas mães, aquelas trabalhadoras que deram à luz a crianças acometidas de sequelas neurológicas decorrentes de doenças transmitidas pelo Zika vírus, naquela época lá da microcefalia. Então surgiu essa lei, também prorrogando por mais 60 dias a licença gestante, licença maternidade dessas trabalhadoras. Legal? Então existem esses casos de prorrogação, mas lembrem-se, no plano constitucional, em termos do que consta da Constituição Federal, a duração da licença gestante é de 120 dias. Tá legal? 120 dias. Ainda, falando sobre licença, nós temos ainda no inciso seguinte, a licença paternidade. Paternidade nos termos fixados em lei. Então vejam, lá no artigo 7º da Constituição Federal, não consta, diferentemente da licença maternidade, da licença gestante, para a licença paternidade, não há a fixação da duração dessa licença. Simplesmente diz lá, é direito sim dos trabalhadores urbanos e rurais a licença paternidade nos termos previstos em lei. Daudi, qual é essa lei que detalhe, que prevê a duração da licença paternidade? Amigos, essa lei até hoje não foi editada. Tá legal? Então essa lei aqui que definiria a duração da licença maternidade, ela ainda não foi editada. E como é que fica então, Daudi? Bom, aí nós vamos recorrer ao que consta lá do ADCT, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, fica lá na parte final do texto constitucional. E lá no artigo 10, parágrafo 1º, o Constituinte previu essa regra transitória. É transitória, mas como essa lei até hoje nunca foi editada, este prazo previsto lá no ADCT continua valendo, tá legal? E o ADCT prevê um prazo de 5 dias para essa licença paternidade. Bacana, então diz lá, até que a lei venha a disciplinar no artigo 7º, inciso 19, que nós estamos comentando, o prazo da licença paternidade é de 5 dias. Tá legal? Não são 5 dias úteis, galera. Não são 5 dias úteis, são apenas 5 dias mesmo. Então, para a mãe, imagine aí na sua mente, para a mãe, licença maternidade de 120 dias, para o pai, licença de 5 dias corridos, não são 5 dias úteis. Tá legal? Aqui também tem situações previstas na legislação infraconstitucional, ou seja, fora do texto constitucional, em que é uma prorrogação dessa licença paternidade. Por exemplo, então, o prazo constitucional é de 5 dias, mas se nós formos de novo lá na Lei 11.770, na Lei da Empresa Cidadã, atualmente, a Lei da Empresa Cidadã prevê uma prorrogação por mais 15 dias da licença paternidade. Então, se você tem aí um amigo, um colega de trabalho, ou se você mesmo acabou usufruindo
né, que é empregado CLT, é empregado, tem ali um vínculo empregatício e usufruiu uma licença de 20 dias, saiba que destes 20 dias, 5 constam do texto constitucional, lá do ADCT, tá legal? E os 15 seriam lá uma parcela resultante de uma prorrogação, a exemplo da prorrogação que consta da lei da empresa cidadã. Bacana? Houve antigamente não era assim, né? Havia prorrogação apenas para a licença maternidade, tá legal? E em 2018, né, houve justamente esta alteração no texto da Lei 11.770, justamente para alcançar, né, os pais, né, alcançar também essa prorrogação também para a licença paternidade. Tá legal? Bem, vamos lá, inciso 19, vamos agora ao inciso 20, proteção ao mercado de trabalho da mulher. Assim, pessoal, mencionei que a alteração foi 2018, a alteração foi 2016, né, da Lei da Empresa Cidadã, mas atualmente não há a mínima dúvida, é possível, né, e nesses casos excepcionais, quando a empresa faz parte do programa Empresa Cidadã, a prorrogação da licença paternidade por mais 15 dias, totalizando lá os 20 dias para essas empresas. Tá legal? Agora sim, no inciso 20, é previsto aqui a proteção do mercado de trabalho da mulher, mediante incentivos específicos nos termos da lei. Tá legal? O que acontece, pessoal? A Constituição de 88, ela buscou, né, em diversos assuntos, consagrar a não discriminação. Legal? E nesse ponto aqui, ela buscou assegurar a igualdade entre homens e mulheres no mercado de trabalho. Historicamente, as mulheres, elas, se nós pegarmos aí um histórico talvez um pouco mais antigo, enfim, historicamente há aí uma situação em que as mulheres elas não têm o mesmo acesso ao mercado de trabalho do que os trabalhadores do sexo masculino. Muitas vezes elas até conseguem o emprego e o salário delas para aquelas mesmas funções é um salário inferior ao que é pago para os homens. Então há todo um histórico de discriminação das mulheres no mercado de trabalho e buscando incentivar a adoção de práticas não discriminatórias, surgiu esse inciso 20 do texto constitucional, prevendo a necessidade de proteção ao trabalho da mulher, mediante incentivos que devem ser objeto de previsão em lei. E aqui, amigos, o detalhe é que essa lei não chegou a ser produzida, tá legal? Então, não houve a regulamentação desse inciso 20 por meio da legislação infraconstitucional, assim como não houve da licença paternidade que nós acabamos de comentar. Então, é importante, né? Para fins de prova, nós conhecemos a literalidade, o que está dizendo o inciso 20. Proteção ao trabalho da mulher nos termos de incentivos específicos previstos em lei. Bacana? Vamos lá agora ao inciso 21. Agora também mudando um pouquinho de assunto, o inciso 21 ele é importantíssimo em prova. Bote aí 1, 2, 3, 4 asteriscos, já que ele vai nos trazer a regra relacionada ao aviso prévio. Vejam só, o Constituinte diz lá que é direito dos trabalhadores o aviso prévio, pessoal. O aviso prévio. E o aviso prévio deve ser proporcional ao tempo de serviço. O aviso prévio tem a duração mínima de 30 dias. Legal? E esta proporcionalidade deve estar regulamentada em uma lei. Bacana? Então vamos lá, vamos sistematizar tudo isso que nós estamos comentando aqui com vocês. Então o que vai acontecer? Antes do contrato de trabalho, do vínculo empregatício ser efetivamente rescindido, em regra, o empregado tem direito a ser pré-avisado.
Então, estratégia concurso chega aqui para a Mariana e fala, olha, Mariana, você não deu causa nenhuma, mas é o seguinte, nós estamos reduzindo aqui o time de Brasília, então nós vamos demiti-la, tá legal? Demissão, nós vamos demiti-la sem justa causa, mas para que você tenha ali algum tempo de se recolocar no mercado de trabalho, eu vou te dar aqui um período de aviso. Legal? Então, o aviso prévio é justamente para permitir essa recolocação profissional do trabalhador. Ele tem a duração mínimo de 30 dias. Legal? E além disso, ele deve ser proporcional. Ele deve ser proporcional. Daudi, como é que é essa história aí do aviso prévio ser proporcional? O que acontece, pessoal? Já havia, né, esse dispositivo constitucional, ele é desde 88, mas apenas em 2011 é que surgiu a Lei 12.506 de 2011. E ela veio justamente a regulamentar esse inciso 21. Ela disse o seguinte, olha, o aviso prévio é proporcional e a proporcionalidade é a seguinte, são 3 dias a mais de aviso prévio, vou colocar até um maisinho aqui, são mais 3 dias de aviso prévio para cada ano de serviço prestado na mesma empresa. Legal? Então, esta é a proporcionalidade do aviso prévio. E disse ainda o legislador, né, porque eu não posso ter ali um aviso prévio tendendo ao infinito. Então, o que vai acontecer? Do mesmo modo em que existe uma parcela mínima, né, uma duração mínima do aviso prévio, existe, a lei regulamentou, a duração máxima do aviso prévio. O seu máximo será de 90 dias. Legal? Seu máximo será de 90 dias, consoante previsto na Lei 2.506. Então, como é que vai funcionar na prática a concessão ali e o cômputo do aviso prévio? O que vai acontecer, pessoal? Trabalhadores que têm até 1 ano, né, que não chegaram a completar ali 1 ano de serviço na mesma empresa, eles estão situados aqui. O empregador vai lá, demite eles e dá 30 dias de aviso prévio. Tá legal? Agora, imagine só que eu tenho ali um empregado que já tem muitos anos de casa, muitos anos de serviço prestado na mesma empresa. Então, eu vou fazendo o seguinte, para cada ano de serviço na mesma empresa, eu vou somando 3 dias aqui. Então, o aviso prévio vai ser de 30, 33, 36, 39, 42, 45 e assim por diante, até um máximo de 90 dias. Tá legal? Até um máximo de 90 dias. Então é dessa forma que se dá a proporcionalidade do aviso prévio. Tá legal? Então nós vimos aí, é importante nós observarmos, 30 dias no mínimo, o aviso prévio deve ser proporcional. Após 2011, foi regulamentada essa proporcionalidade do aviso prévio, que se dá 3 dias a mais por ano de serviço prestado na mesma empresa, até um máximo, né? Até que a gente perfaça ali um aviso prévio de, no máximo, 90 dias. Ah, Daudi, mas eu estava lendo lá a Lei 2.506, ela é um pouquinho confusa a sua redação, e é assim, pessoal. O que nós temos que perceber para a gente não confundir o que diz a Lei 2.506? É o seguinte, o mínimo é de 30 dias. Certo? O máximo é de 60 dias, não é verdade? É sim. Então vejam só, essa parcela proporcional do aviso prévio, ela tem um máximo de, o que ele chama lá de total, de 60 dias. Tá legal? Então 30 dias de parcela mínima, a parcela proporcional tem um máximo lá de 60 dias, né? 3 dias por ano de serviço da mesma empresa, até totalizando ali o máximo, o aviso prévio de maior duração que nós podemos ter, será o de 90 dias. Legal? Daudi, toda extinção de contrato de trabalho, toda rescisão de vínculos empregatícios enseja a concessão do aviso prévio? A resposta é não. Legal? Pessoal, aviso prévio é uma regra geral, mas em algumas situações, algumas modalidades, dependendo da forma como o contrato de trabalho é rescindido,
não haverá concessão do aviso prévio. Tá legal? Por exemplo, a Mariana vem aqui no Estratégia e pratica uma falta grave. Outro dia nós vemos o exemplo dela agredindo ali, dando um soco, uma voadora ali num colega de trabalho, né? Um outro dia ela vai lá e, enfim, pratica lá um ato lesivo da honra e da boa fama contra um determinado colega. Tá legal? Então, nessa situação, se ela deu causa, se ela pratica uma falta grave prevista em lei, ela será dispensada com justa causa e aí não há que se falar em aviso prévio. Legal? Outra situação, nos contratos que já possuem um prazo determinado. Nessa hipótese excepcional dos contratos a termo, contratos por prazo determinado, em regra, também não há que se falar em aviso prévio. Legal? Por hora, já percebam aí que é direito sim dos trabalhadores urbanos e rurais. Ele é um direito, não é absoluto, é um direito que se faz presente em algumas situações, mas não em todas elas. Tá legal? Para fins de prova, mínimo de 30 dias, proporcionalidade prevista em lei após 2011, 3 dias por ano de serviço na mesma empresa, até um máximo de 90 dias. Bacana? Agora, amigos, já comentamos isso aqui, agora nós vamos lá para o inciso 22 do artigo 7º, que prevê a redução dos riscos inerentes ao trabalho. Então, uma série de riscos laborais, de riscos presentes ali no ambiente de trabalho, e o Constituinte determinou a redução desses riscos e já disse, inclusive, de que modo esses riscos serão reduzidos. Eles serão reduzidos por meio de normas de segurança, higiene e saúde do trabalho. Tá legal? Aqui, amigos, nós temos o fundamento de validade das chamadas normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho. Tá legal? Normas, as famosas NRs do Ministério do Trabalho. Ministério do Trabalho que não é mais Ministério do Trabalho, atualmente é a Secretaria Especial da Previdência e Trabalho no âmbito do Ministério da Economia. Fato é que este órgão continua atualizando e produzindo normas regulamentadoras, NRs, que buscam justamente reduzir os riscos inerentes ao ambiente de trabalho. Tá legal? Outro inciso é o que prevê lá o adicional de remuneração para as atividades penosas, insalubres ou perigosas na forma da lei. Olhem só, nós podemos fracionar aqui este inciso em ao menos 3 blocos, em ao menos 3 partes. Legal? Olhem só. O inciso 23 prevê adicional quando o trabalhador desempenhar atividades penosas, é o chamado adicional de penosidade. Legal? Ele prevê ainda um adicional de remuneração para as atividades insalubres, é o conhecido adicional de insalubridade, e ainda ele prevê lá também um adicional na remuneração para atividades perigosas, é o nosso adicional de periculosidade. Tá legal? Então são esses 3 adicionais que foram mencionados no texto constitucional, adicional de insalubridade, periculosidade e penosidade. Nós vamos rapidamente comentar aqui alguns aspectos relacionados a estes 3 adicionais. Olhem só, quando nós falamos em adicional de insalubridade, são situações em que o trabalhador está lá dentro do ambiente de trabalho e lá no ambiente de trabalho dele, ele está exposto a agentes insalubres. Tá legal? Existem lá algumas bactérias, existe lá um ruído muito elevado, existem determinados produtos que acabam, de algum modo, prejudicando a saúde daquele trabalhador. Legal? Daldi, mas todo ambiente tem ali um pouquinho de ruído, todo ambiente tem ali um ou outro agente insalubre, e é verdade. O trabalhador, ele, sempre que estiver presente um agente insalubre, ele já vai fazer jus ao adicional de insalubridade? A resposta é não.
Por quê, pessoal? Para que o trabalhador faça jus a esse adicional insalubridade, é necessário que ele esteja exposto a um agente insalubre em um patamar acima do tolerado. Legal? Então, se nós formos lá na legislação, né, numa série de normas expedidas lá pelo Ministério do Trabalho, Ministério da Economia, nós veremos lá os limites de tolerância para cada um dos agentes insalubres. E caso o trabalhador, né, dentro do seu ambiente de trabalho, dentro da lei das suas atividades laborais, ele esteja exposto a um agente insalubre em um patamar acima do tolerado, aí sim, amigos, fará jus ele a um adicional de insalubridade, tá legal? Já que existe um desgaste adicional no trabalho que ele desempenha. Bacana? Diferentemente é a situação do adicional de periculosidade. Periculosidade. Aqui não é mais um agente agressor à saúde do trabalhador. No adicional de periculosidade, ele está exposto a um risco, muitas vezes um risco de vida. Legal? Então, em razão dessa exposição a este risco previsto em lei, fará jus ele a um adicional de periculosidade. Legal? A periculosidade, amigos, nós vamos citar aqui algumas das hipóteses que constam da CLT que ensejam o pagamento adicional de periculosidade, né? Por exemplo, o empregado que está exposto ali a uma substância inflamável. Eu tenho lá, por exemplo, o frentista, ele está exposto ali ao contato ali com substâncias inflamáveis. Aquele que está exposto a substâncias explosivas, né? Vejam só o perigo que ele está correndo, adicional de periculosidade. Energia elétrica, o eletricista, o eletricitário, de um modo geral, ele faz jus ao adicional de periculosidade, bacana. Aquele, muitas vezes, que está sujeito ali a um risco de violência física em atividade de segurança, né? Não sei se vocês já viram. Outro dia eu fui fazer compras, estava lá no mercado, de repente chegaram aqueles trabalhadores que eles vão repor o estoque de moeda dos caixas eletrônicos. Então vem um camarada ali com um saco de dinheiro nas costas, né, e vem muitas vezes 2 ou 3 ali armados, e justamente estes vigilantes, né, esses trabalhadores que estão expostos a esse risco de violência física, eles estão fazendo ali escolta, estão fazendo ali a segurança, eles estão sujeitos ali a uma maior incidência de roubo, né, de um assalto, enfim. Então é por esse motivo que eles também fazem jus a esse adicional de periculosidade. Legal? E ainda, o motoboy, trabalhador em motocicleta, também faz jus ao adicional de periculosidade. Existe aqui uma série de detalhes, uma série de diferenças, mas eu já vou destacar aqui uma delas, o adicional de periculosidade. Ele, em regra, ele é de 30% sobre o salário base do empregado. Legal? Ao passo que o adicional de insalubridade, vamos ver se o amarelo vai ficar legal aqui, acho que não vai ficar, mas o adicional de insalubridade, ele é de 10, 20 ou 40% em regra do salário mínimo, a depender do grau de insalubridade. Né? Insalubridade média, máxima e mínima. Legal? Então eu tenho aqui uma insalubridade em grau mínimo, em grau médio e em grau máximo. Legal? 10, 20 e 40, e o adicional de periculosidade é de 30% aqui sobre o salário base do empregado, como regra geral. Bacana? Por fim, amigos, o adicional de penosidade. O adicional de penosidade, ele está previsto no texto constitucional, mas, diferentemente da insalubridade e da periculosidade, a penosidade não foi regulamentada em lei. Legal? Então, na prática, os trabalhadores não recebem o adicional de penosidade. Bacana? O adicional de penosidade. Então, insalubridade e periculosidade previstos em lei, agentes insalubres, né, e riscos à vida do trabalhador. Agora, a penosidade carece de regulamentação legal. Na prática, acaba não sendo paga ao trabalhador. Então, nós temos questão de prova sobre este assunto. E a questão diz lá o seguinte, o examinador diz que embora
a Constituição Federal garanta aos empregados o adicional de remuneração para atividades penosas. Então, atividades penosas adicional de penosidade. Não há norma infraconstitucional que regulamente o respectivo adicional. Isso aqui, até esse pontinho aqui está correto, pessoal. Tal norma constitucional classifica-se como norma de eficácia limitada, cuja aplicação depende de regulamentação. Pessoal, isso aqui está correto. Tá legal? Isso aqui está correto. Ora, como saber o percentual daquele adicional? Quais atividades são penosas ou não? Qual é a base de cálculo? Como eu vou calcular? Em que situações eu vou pagar o adicional? Tudo isso depende de uma regulamentação infraconstitucional para efetivar, para operacionalizar esse direito. Legal? Então, de fato, é uma norma constitucional de eficácia limitada, cuja aplicação depende e requer a regulamentação que até hoje não surgiu. Bacana? Agora nós vamos fazer o seguinte, vamos encerrar esse bloco por aqui. No próximo bloco nós retomamos a partir do inciso 24 do artigo 7º da Constituição.